Olá, tudo bem? Para essa questão, é necessário que a gente entenda que para que um elemento funcione, ele precisa ter corrente elétrica passando por ele, tá bem? E que para que a corrente elétrica passe, por uma determinada região de circuito, ela precisa ter uma região de entrada e de saída. Uma analogia bem legal que a gente pode fazer é como se fossem canos transportando água, tá? E aqui eu tenho o reservatório. Se eu tenho, por exemplo, aqui o reservatório de água, né? E eu quero que esse cano leve a água para algum lugar sem deixar cair no chão. Se eu quero que essa água vá, passe por todos os elementos e não caia no chão, ela precisa ter um caminho de chegada para ir até um elemento e ela precisa ter um caminho de volta para chegar de novo aqui no meu reservatório. É a mesma coisa com a corrente elétrica. Ela precisa sair aqui dessa fonte. Depois que ela sai da fonte, ela percorre todo o caminho, atravessa os elementos. É interessante a gente lembrar que a corrente elétrica transporta energia elétrica, né? Então, essa energia elétrica vai sendo consumida pelos elementos. Ela vai passar aqui ou por baixo, ou por cima, e depois disso ela vai seguir o seu caminho até a fonte. Se eu não tenho um caminho contínuo, até a fonte, então ela não vai passar por ali, tá bem? Aqui, ó, a gente tem que pensar assim. Vou ter duas possibilidades. Ou essa chave vai estar na posição A, ou ela vai estar na posição B. Então, eu vou primeiro começar a pensar na posição A. A corrente chega, ela vem daqui. Então, ela percorre aqui e ela chega aqui. Quando ela chega nesse pedacinho aqui, ela tem que escolher. Ela vai para onde a chave está. Se eu não tenho nenhum caminho aqui, ela não vai descer. Então, ela vem aqui para cima. Quando ela chega aqui em cima, ela encontra um nó. Então, ela se divide. Um pouco vem para essa lâmpada e um pouco vem para essa. Ela vem, percorre cada uma dessas lâmpadas, chega aqui, essas correntes se encontram e elas se juntam aqui de novo e continuam o seu caminho, percorrendo normalmente até lá em cima, completando o circuito. Agora, se eu considero, que a chave não está mais aqui, mas que a chave está aqui embaixo, na posição B. Então, agora eu cancelei essa ligação aqui. Eu não tenho mais nenhuma ligação da chave até ali no circuito, não tem mais nada. Ou seja, não tem mais como a corrente passar até ali. Tá? Existe como se fosse um vácuo aqui no meio, tá? Eu não vou ter nenhuma corrente, nenhuma passagem, nenhum fio, nada ali entre elas para que a corrente consiga subir e passar por essas lâmpadas. Então, quando eu ligo a corrente aqui embaixo, a chave aqui embaixo, a corrente vem diretamente e já desce, ela não vai subir. Quando ela desce, ela vem aqui, para essa lâmpada, ela termina aqui de subir e continua o seu caminho normalmente. Ela não chega a passar por nenhuma dessas duas lâmpadas, porque elas não vão ter o caminho aqui desse lado que liga aquela fonte. E como eu não vou ter nenhum nó aqui, eu vou ter um caminho contínuo, aqui a corrente não se separa, porque não tem nenhuma corrente vindo daqui, não tem nenhuma corrente passando nessas duas, ela simplesmente sai o caminho, então eu não vou ter nenhuma associação em paralelo. A gente pode identificar uma associação em paralelo tanto pelos pontos de potencial quanto pela corrente elétrica. Quando a corrente elétrica se divide dessa forma, então é porque existe uma associação em paralelo. Quando a corrente elétrica simplesmente continua o seu caminho, é porque a associação é em série. Então, aqui na posição A, a gente tem que a chave está aqui em cima, e ela vai passar por essas duas. E aqui embaixo não vai ter nenhum caminho, então essa lâmpada aqui embaixo não funciona. Então, para a posição A, a gente tem que a resistência equivalente é o total dessa associação aqui em paralelo. Aí, depois dessa associação em paralelo, vai estar em série, É como se não existisse essa parte, como se fosse o circuito só assim. Então, a gente primeiro acha o equivalente do paralelo e depois soma com a série para a gente descobrir o valor. Eu fiz aqui o resistente
né, dessa associação em paralelo. Então, fica R vezes R dividido para R mais R. R ao quadrado dividido para 2R, o quadrado é R vezes R, né? Então, eu posso cortar em cima e embaixo, fica R sobre 2. Então, a resistência equivalente é igual a R sobre 2 da associação em paralelo, mais a resistência R dessa lâmpada, totalizando 3R sobre 4, que é 1,5R. E agora, para a associação B, é como se não existisse essa parte aqui de cima, porque não vai passar corrente aqui em cima, porque não vai ter um caminho. Então, é simplesmente como se eu tivesse duas lâmpadas em série, porque a minha corrente elétrica simplesmente vai continuar o caminho sem se dividir para lugar nenhum. E além disso, né, nos pontos de potencial, esse ponto aqui é diferente desse ponto aqui, porque um ponto só é o mesmo quando o fio é o mesmo. Por exemplo, esse ponto aqui é o mesmo que esse, é o mesmo que esse e é o mesmo que esse, porque aqui só existe fio. Esse ponto aqui é o mesmo que esse, é o mesmo que esse, é o mesmo que esse. Essas duas estão entre os mesmos pontos de potencial, por isso que elas estão em paralelo. Por mais, né, que essa lâmpada compartilhe este ponto de potencial aqui com essa lâmpada, esses outros dois são diferentes, então elas estão em série. Aqui, então, para a posição B, é só simplesmente duas resistências em série, que forma 2R. E a partir disso, a gente já consegue calcular em qual associação a lâmpada aqui vai ter o maior brilho. A gente precisa lembrar que o brilho se relaciona com a energia liberada, e a energia se relaciona com a potência, ou seja, quanto maior a energia, maior a potência. Se eu quero mais brilho, eu preciso achar a maior potência. Eu preciso analisar por essa fórmula, potência igual a resistência vezes I ao quadrado. Por que eu preciso analisar por aqui? Porque a resistência é a única constante que eu vou ter. A resistência de um elemento, ela vai depender apenas do elemento em si. Se o elemento continua o mesmo, então a resistência continua a mesma. Quando eu estou analisando duas, né, grandezas, eu preciso sempre de uma constante para que eu possa comparar. Então, com a resistência constante, eu posso comparar que quanto maior a corrente elétrica que passar por aqui, maior vai ser a potência que eu vou ter. E agora eu vou descobrir qual dessas duas associações me rende a maior corrente elétrica. Tá bem? Eu sei que a DDP total, que é a DDP aqui da fonte, que não vai mudar, vai sempre ser a mesma, é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Se aqui eu vou ter sempre o mesmo resultado, então eu posso dizer que a resistência e a corrente são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quanto menor a resistência equivalente, então maior vai ser a corrente elétrica. Se eu quero a maior corrente elétrica, né? Para que eu tenha a maior potência, então eu preciso da situação de menor resistência equivalente, que é a A, né? Que aqui é 1,5 e aqui é 2. Então, na associação A, eu vou ter a minha maior potência dissipada para essa lâmpada aqui. Por isso, a gente acha a alternativa correta dessa forma. A outra alternativa ali, né, que fala que todas as lâmpadas podem estar ligadas ao mesmo tempo é falsa, porque ou essa daqui liga quando a chave está aqui embaixo, ou essas duas ligam quando a chave está aqui em cima. Todas elas estarem ligadas ao mesmo tempo não é possível, tá bem?